E no episódio de hoje, do Lisboa nas Alturas, vamos mostrar algumas obras que no Brasil seriam proibidas. Isso não quer dizer que Portugal seja mais atrasado ou menos seguro que o Brasil. Ao contrário, a flexibilidade de lá permitiu grandes obras. No Brasil, apesar das boas intenções, a gente não tem preservado a natureza como se deve. Toda esta área aqui seria proibida no Brasil. Sim, leis muito bem intencionadas proíbem qualquer construção a 30 ou 50 metros a partir da margem de um rio, do mar, de um lago. Mas a gente sabe muito bem que na história nem sempre as boas intenções causam bons resultados. E às vezes você pode ter razão, mas não se é eficiente. Nos anos 70, por exemplo, houve a Lei dos Mananciais, que proibia qualquer construção perto das nossas represas, Guarapiranga e Billings. Então, as antigas mansões, casas ali em Interlagos ficaram proibidas, mas a área se favelizou e muitos barracos foram construídos em cima das represas, poluindo a fonte da água que São Paulo inteira bebe. Então, a lei, para quem segue a lei, foi super restritiva, mas a fiscalização, bem, não houve e a represa não foi protegida, que era o objetivo da lei. Aqui não. Aqui eles perceberam que não mudaria muito se construir perto ou muito perto da água e que esta área podia ser explorada economicamente. Olha, tem um hotel aqui em cima, tem barzinhos. A água de Lisboa não se tornou mais suja nem menos suja por isso. E os lisboetas, a economia de Lisboa, agradecem essa flexibilidade que o nosso jogo de cintura legal não teve. Olha o que uma arquiteta que pensou na experiência do usuário faz com a gente, turista, morador, lisboeta. Essa cobertura aqui do museu, ela serve como um mirante para quem quer apreciar essa linda vista do Rio Tejo, mas também serve de sombra, uma sombra necessária. Estamos aqui com 29 graus no outono de Lisboa, tem esse calçadão onde não tem vegetação e não custou nada, é o desenho. A gente debate pouco o desenho e menos ainda que os prédios produzem a seu redor. Mesmo mestres da arquitetura brasileira, que sempre pensaram muito no interior, nas grandes rampas, nos vãos, sempre pensaram bastante pouco no entorno dos seus próprios prédios. E assim a gente tem obras-primas do modernismo brasileiro, sem paisagismo, sem calçada, sem essas pequenas gentilezas com a cidade. Aqui, por exemplo, a britânica Amanda Levitt projetou esses degraus, que funcionam como a grande plateia para se admirar o palco do Rio Tejo. Então você tem a sombrinha, você tem a brisa e você tem onde sentar. É o poder da arquitetura que pensa além dos interiores. Muito se fala sobre a importância de se ter gente nas calçadas, gente nas ruas, até para lutar contra a sensação de insegurança que acontece em tantos bairros e cidades no Brasil. E nem sempre se precisa ter um café, um quiosque, um comércio, uma vitrine. Aqui a própria arquitetura criou um espaço para se contemplar a cidade. As pessoas sentam, aliás, muita gente nem está visitando o Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia de Lisboa, mas vai aqui sentar, pegar uma sombra neste dia quente e admirar a paisagem. Então, um pensamento de arquitetura, de design e de urbanismo que esse prédio trouxe. Todo arquiteto brasileiro que visita este museu reclama com razão que esta rampa, esta esplanada, nunca seria aprovada no Brasil.
porque é íngreme demais, porque é uma rampa aí meio arriscada, e é uma pena. Naquele episódio que eu gravei, chamado São Paulo do Não Pode, muitos reclamaram, imagina, não tem tanta lei assim, não tem tanta regra. Se a gente for somar as nossas regras de bombeiros, as nossas regras técnicas de construção, as leis municipais federais, o Brasil cria regra demais para fiscalizar pouco. Então a parte legal e honesta do país não pode fazer nada e o resto, bem, o resto cada um faz o que quiser. Este é um grande exemplo de como a arquitetura pode criar uma área que abraça o museu, virou na prática uma praça pública, em cima do museu, um mirante fantástico para o Rio Tejo, a gente está perto aqui da Torre de Belém, e é uma loucura que Portugal, com toda a sua segurança e seu desenvolvimento, permite esta rampa, e o Brasil queira brincar de ser um país mais restritivo e mais purista que Portugal. Certamente lá existem mais acidentes do que aqui, mas essa rampa seria proibida no Brasil. Ficou com curiosidade sobre o interior do museu? Bônus do Lisboa nas Alturas. Essa exposição tem cartaz chamada Plugin e tem obras da artista plástica mais famosa de Portugal na atualidade, a Joana Vasconcelos, que tem obras pela China, Estados Unidos, já fez cenários de desfiles de moda e tem essa exposição imperdível no interior do Mate. Então, a eletricidade de Portugal fez um bem bolado aqui. Tinha essa velha usina elétrica, algumas áreas coladas ao rio, então eles patrocinaram esse grande museu e restauraram aqui como a fundação da EDP. Então fica aí o recado para a Enel, Sabesp, Comgás, que são donas aí às vezes de vários prédios históricos, sem o menor uso, mas toda a sua verba de cultura acaba virando mais marketing de eventos e não instalações perenes, como a EDP fez aqui. A arquitetura não é mesmo questão de dinheiro ou de espaço. Às vezes há milagres com orçamento menor ou com espaço menor. E aqui, esses dois museus, a apenas 150 metros de distância um do outro, comprovam que às vezes é o conceito, a ideia. O Museu Nacional dos Coches, premiado projeto do falecido arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, também é um museu muito frequentado, mas é difícil achar aqui algum lugar para se sentar e o paisagismo não deu as caras. Não tem um jardinzinho que seja e é um lugar apenas de passagem. Em termos de permanência, o Mate da Amanda Levitt ganhou disparado. E um tropeço não menos grave do Museu dos Coches é ignorar as vistas para o Rio Tejo. Não há um terraço, um mezanino, uma cobertura, nada que se comunique para o grande rio Lisboeta. É uma pena. E muita gente aqui reclama do museu porque a arquitetura tem feito parte dessa nova Lisboa. E na semana que vem a gente volta com mais um episódio do Lisboa nas Alturas. Até já!